Bom, pessoal, então a gente vai continuar aqui agora com o próximo resultado importante, que é o resultado relativo à independência. Quando A e B são eventos independentes, então o que isso significa? Que a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A. Ou seja, quando dois eventos são independentes, a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A. E para isso ocorrer, o que tem que acontecer? A probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Se a probabilidade de A dado B for igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, a probabilidade de B vai cortar em cima e embaixo, a gente vai ter que a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A. Ok? Intuitivamente, independência quer dizer que se ocorrer um evento, isso não afeta a probabilidade de ocorrer algum outro, ok? Por exemplo, estar chovendo ou não, agora que nós estamos em quarentena, né? Estar chovendo ou não, não deveria afetar, por exemplo, a probabilidade de alguém assistir ou não a aula hoje. Então, esse é o caso de independência. Por outro lado, se tivessem aulas presenciais, esses eventos de assistir ou não a aula e chover ou não são dependentes, porque se chover, diminui a probabilidade de alguém poder assistir a aula, porque talvez não possa chegar por conta de engarrafamentos, etc. Pô, isso aí é bem interessante, porque mostra que o fato de ser dependente ou independente, ele pode ser condicionado também, né? Você condiciona e depois que você condiciona, as variáveis se tornam independentes. Mas se a condição fosse outra, elas poderiam se tornar dependentes, no caso. Realmente, esse é um ponto bem interessante também, que está relacionado com dependência ou independência condicional. Nesse exemplo daqui, a gente está falando sobre dependência e independência, sem falar em condicionamento, falando em condicionamento só nesse sentido mais básico. Mas, realmente, isso pode ser estendido para o caso de dependência ou independência condicional. E para falar sobre isso, inclusive, eu também recomendo que vocês vejam de vez em quando aqui o Mass Stack Exchange. Então, em particular, a gente tem aqui uma resposta interessante sobre essa questão de probabilidade e dependência condicional e incondicional. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Então, foi perguntado aqui nesse Mass Stack Exchange o que significa isso? Qual que significa a probabilidade de A e B serem independentes condicionalmente a C? Né? Então, se C for um conjunto vazio, só simplesmente não tem probabilidade de A e B ser independentes, quer dizer que a probabilidade de A e B é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Mas, no caso condicional, o que isso quer dizer? Aí tem alguns exemplos aqui para entender a intuição que significa dois eventos serem condicionalmente independentes. Aqui tem 3 exemplos, ok? Então, por exemplo, você receber ou não uma multa, né, e você ter ou não um certo tipo de carro, dada a velocidade. Né? Esses eventos, receber ou não multa e o seu tipo de carro, você ter um tipo de carro ou outro, são dependentes ou independentes? Né? Em princípio, né, eles são eventos dependentes. Né? Porque se o seu carro, por exemplo, for um carro que nem chega na velocidade máxima que é estabelecida para aquela estrada, então, com certeza, você não vai receber multa. Né? A sua multa e o tipo de carro são totalmente dependentes, em geral. Se seu carro for um carro de brinquedo, você não vai nunca receber uma multa. Por outro lado, uma vez que seja estabelecido a sua velocidade, se eu te falar que a sua velocidade foi de, por exemplo, 120 km por hora, uma vez dito isso, essas variáveis se tornam independentes. Por quê? O fato de você receber ou não uma multa é totalmente determinado pela sua velocidade. Então, isso tira a dependência entre essas duas variáveis e agora elas passam a ser independentes. Então, elas são, em geral, dependentes, mas dada a velocidade, elas se tornam independentes. Outro exemplo é câncer e dentes amarelos. Essas variáveis, em geral, são dependentes, porque se você diz que uma pessoa tem dente amarelo, isso quer dizer que tem mais chance dela fumar, logo tem mais chance dela ter câncer de pulmão. Logo, elas são completamente dependentes. Por outro lado, se eu digo que a pessoa fuma,
aí elas se tornam independentes. Por quê? Porque se a gente diz que a pessoa fuma, então, isso agora, se eu disser que a pessoa fuma, o fato dela ter ou não câncer de pulmão, ou ter ou não, vai ter uma grande chance dela ter de amarelo, mas não posso mais dizer que tem relação necessariamente entre uma coisa e a outra. Existe uma dependência entre uma outra coisa e a outra, dado que ela fuma. Porque, por exemplo, no caso mais extremo, essas duas têm uma alta probabilidade, e dizer se ocorreu uma ou não vai afetar o fato de ocorrer a outra ou não. Ok? E o terceiro exemplo é esse dos genes, né? Em geral, claro, os genes dos netos e os genes dos avós são completamente dependentes uns dos outros, porque o gene passa do avô para o pai e para o filho. Mas, dados os genes dos pais, aí esses dois se tornam independentes. Então, os genes dos avós e os genes dos filhos são independentes, dados os genes dos pais. Okay? Porque eu não preciso saber o gene dos avós para saber o gene dos filhos, se eu souber o gene dos pais. Então, tem mais alguma coisa para comentar sobre isso, Miguel? Não, a gente pode prosseguir. A gente pode prosseguir com esse outro resultado aqui, também resultado-chave, que é esse resultado que fala sobre um evento sendo a união de outros eventos. Qualquer evento sempre pode ser escrito como a união de outros eventos dessa forma. Usando a lei da probabilidade total, a gente pode, então, dizer que a probabilidade do evento A é igual à soma das probabilidades de A dado BI, onde esses BIs, eles particionam o seu espaço de probabilidades. Então, a gente pode sempre quebrar a probabilidade de A como sendo a probabilidade de A dado BI vezes a probabilidade de BI, para ir variando de 1 até K. Ok? Então, um diagrama, a gente pode ver aqui. Isso é mais ou menos o que a gente fez com aquele diagrama de Venn, né, cara? Quando foi estabelecer a probabilidade do A, a gente somou as várias probabilidades das subpartes do A, né? Pois é. Que tinha dado 0,52, né? A gente somou 0,3 mais 0,1 mais 0,12. Pois é. Com a única restrição de que aqui esses eventos B1, B2 e B3, eles não particionaram completamente o nosso espaço de estados. Por isso, a gente não poderia aplicar imediatamente essa fórmula, nesse caso, para esses B1, B2 e B3. Mas, se B1, B2 e B3 dividissem completamente o espaço de estados, como está aparecendo, por exemplo, nessa figura daqui, então, em geral, o que a gente faz para esse tipo de problema, a gente considera, aqui como vocês estão vendo, B1, B2 e B3 particionando completamente o nosso espaço de estados, então, aqui vocês estão vendo B1, B2 e B3, e aí a probabilidade do evento A é a probabilidade de acontecer A e B1, que é essa área verde, mais a probabilidade de acontecer A e B2, que é a área rosa, mais a probabilidade de A e B3, que é a área roxa. Somando essas três, a gente obtém a probabilidade de A. Então, isso aqui só reforça a ideia de que, se a gente não sabe como calcular a probabilidade de A, a gente condiciona. Então, a gente calcula a probabilidade de A dado BI, para todos os valores de BI, e depois multiplica pelos pesos. Então, aqui tem mais um exemplo. Então, vejam com calma esse exemplo. E aqui tem mais um exemplo, no caso de jogos de cartas. Então, se a probabilidade de a gente obter uma certa combinação 1/4, a gente pode usar a lei da probabilidade total para dizer a probabilidade de obter um heart, né, um coração, a probabilidade de obter um coração dado que ocorreu, né, esse evento, N, ou mais a probabilidade de obter um heart dado que não aconteceu esse evento N. E com isso a gente conclui o resultado final é 1/4. Diga, Miguel, tem mais algum comentário? Sim. Isso que você estava falando de ser um particionamento completo do espaço de dados. Outro dia eu estava lendo sobre o que é uma falsa dicotomia, né? Tipo, você é apresentado só com duas alternativas, mas, na verdade, aquilo ali não representa todas as alternativas possíveis. Então, isso não poderia ser usado para uma partição completa, né? Tipo, você não tem só aquelas duas opções para escolher, você tem mais opções. Eu acho que tem a ver com isso, né? Com certeza absoluta. Realmente tem que ser bem cuidadoso aqui, né, no uso dessa lei da probabilidade total, para tomar esse cuidado
realmente de levar em conta todas as possibilidades, porque senão realmente já acaba obtendo respostas incoerentes. Uhum. Então, é isso aí, Miguel.